Você sabia que existe uma igreja evangélica onde o pastor só pode subir no púlpito depois de anos de estudo teológico? Onde o batismo não acontece em crianças, mas somente em adultos que tomam essa decisão de forma consciente? E que essa mesma igreja, sendo evangélica, não é pentecostal, não faz campanhas de prosperidade, não enfatiza profecias ou dons espirituais em público e não segue nenhuma liderança centralizada? Essa igreja existe, ela se chama Igreja Batista. E hoje você vai entender por que ela é tão diferente da Igreja Católica, da Assembleia de Deus, da Universal do Reino de Deus e de outras evangélicas que você conhece. E mais do que isso, porque ela é considerada protestante histórica e evangélica, com mais de 4 séculos de tradição. A Igreja Batista é protestante porque ela nasce a partir da Reforma, movimento iniciado por Martinho Lutero no século XIX, que rompe com a Igreja Católica e defende que a salvação é pela fé e pela graça, não pelas obras. Ela também é considerada histórica porque foi uma das primeiras tradições protestantes organizadas formalmente, mantendo até hoje princípios teológicos baseados na Reforma. E sim, ela é evangélica, mas no sentido clássico, menos associado ao uso midiático ou político, que o termo ganhou recentemente no Brasil. A origem da Igreja Batista remonta a 1609, na cidade de Amsterdã, na Holanda. 2 pastores ingleses exilados, John Smith e Thomas Helves, romperam com a Igreja Anglicana e fundaram uma nova comunidade. Eles defendiam ideias ousadas para o seu tempo, entre elas que ninguém deve ser forçado a seguir uma religião, que o Estado não pode controlar a fé das pessoas, que cada indivíduo tem liberdade de consciência para crer ou não crer, e que o batismo deve ser feito apenas quando a pessoa declara publicamente a fé em Jesus Cristo, com entendimento e responsabilidade. Daí que vem o nome Batista, a igreja que batiza quem crê, não quem apenas nasce em uma tradição religiosa. O batismo batista é feito por imersão e apenas em adultos ou jovens com consciência de sua fé. Além disso, a doutrina batista é baseada em 5 pilares fundamentais: a Bíblia como única regra de fé, a autonomia das igrejas locais, ou seja, cada igreja decide suas questões internas, sem depender de bispos ou superiores, o batismo voluntário e consciente, a liberdade religiosa e de pensamento e o chamado sacerdócio universal dos crentes, o que significa que todos os membros têm o mesmo valor espiritual e direito à voz nas igrejas. O culto batista não são marcados pela simplicidade. Eles não têm liturgia fixa como na missa, nem manifestações carismáticas com profecias ou orações em línguas. O centro do culto é a pregação da palavra. Os hinos são cantados coletivamente. A oração é feita em silêncio ou com ordem. A espiritualidade batista se expressa com sobriedade, com foco na transformação da vida e na ética cristã. Mas um dos aspectos mais relevantes da Igreja Batista e um dos menos conhecidos é a formação dos seus pastores. A Igreja Batista, para ser pastor, é preciso se preparar, e esse preparo é longo, sério e profundamente teológico. O caminho tradicional exige que o futuro pastor curse de 4 a 6 anos de teologia, em seminários ou faculdades batistas reconhecidas, com disciplinas como teologia, sistemática, história da igreja, ética cristã, hermenêutica, exegese, psicologia pastoral, grego e hebraico. Esse período de formação também envolve estágio, mentoria, avaliação moral e participação na vida da igreja. Depois disso, o candidato ainda precisa ser sabatinado por sua própria comunidade local. Só então, com a aprovação da igreja e dos seus líderes, ele é ordenado ao ministério pastoral, ou seja, o púlpito batista não é um local de improviso. Ele é o resultado de estudo, responsabilidade e compromisso com a palavra de Deus. Essa exigência se aproxima em alguns aspectos da formação dos padres católicos, que também passam por seminário e estudam línguas bíblicas e teologia. Mas há algumas diferenças fundamentais. O padre ordenado por uma autoridade hierárquica responde ao bispo ou ao papa. O pastor batista é ordenado por uma igreja local, não responde a nenhuma estrutura de poder externo e pode se casar e constituir família. Os padres administram os sacramentos como meios de graça. Os batistas veem o batismo e a ceia como símbolos, ordenanças que expressam a fé, mas não têm o poder de salvar ou transformar por si mesmas. Comparando com os pentecostais, como os da Assembleia de Deus, a diferença principal está no modo como se reconhece a liderança. Em muitas igrejas pentecostais, o pastor é reconhecido pelo dom espiritual e por uma experiência forte com Deus. A experiência teológica, quando existe, vem depois. Os cultos são mais livres, com ênfase em orações em línguas, profecias, revelações, curas e manifestações espirituais.
A Igreja Batista, por outro lado, entende que tudo deve ser submetido à Escritura e que a liderança começa com estudo, não com êxtase. Já nas igrejas neopentecostais, como a Universal do Reino de Deus, o foco está em campanha de fé, batalha espiritual, libertação e prosperidade. Os cultos não são diretos, muitas vezes são conduzidos com técnicas de oratória e apelo emocional. A formação dos líderes acontece dentro da própria igreja em cursos internos. Os batistas não fazem campanhas financeiras nem determinam bênçãos. Para eles, a fé é um processo, não uma fórmula. E, por fim, há igrejas chamadas de contrapentecostais, que reagem ao emocionalismo dos cultos pentecostais e defendem uma espiritualidade mais racional, mais contida, centrada na exposição bíblica e na disciplina doutrinária. Algumas igrejas batistas conservadoras se aproximam dessa linha, assim como as igrejas presbiterianas e reformadas. Em resumo, a Igreja Batista é uma expressão da fé cristã que prioriza o estudo, a liberdade e consistência. E uma igreja onde o conhecimento bíblico tem valor igual ao fervor espiritual, onde a fé é incentivada como escolha e não como tradição herdada. Ela é protestante, porque rompeu com as estruturas religiosas que controlavam a fé. É histórica, porque carrega séculos de consistência. E é evangélica, porque proclama o evangelho como mensagem de salvação pela fé em Jesus Cristo. Se você já teve contato com uma igreja batista ou conhece alguém que faz parte dessa tradição, agora você entende melhor o que está por trás dessa estrutura, sua doutrina e sua forma de funcionar. Se esse bate-papo te ajudou a enxergar com mais clareza o que significa ser batista, compartilhe esse vídeo, comenta e me conta. Você já passou por uma igreja como essa? Vamos continuar esse diálogo aqui nos comentários com respeito e profundidade. Até a próxima.